Galera da química, amantes do conhecimento, enquanto nós, os humanos, estamos numa luta, numa guerra travada contra este grande, microscópico, mas poderosíssimo inimigo, o coronavírus, nós da química, nós vamos continuar navegando neste universo e aprender um pouco mais sobre mais uma arma muito eficaz nesta guerra, nesta luta contra o nosso inimigo coronavírus. Estou a falar do álcool. Nesta aula nós vamos entender o que vem a ser o álcool, como ele é produzido, como ele é caracterizado, a nomenclatura dos álcoois e, evidentemente, entenderemos como é que ele age para destruir este inimigo coronavírus e também outros inimigos, micro-organismos causadores de várias doenças que assolam a humanidade. Caminhamos comigo, navegamos neste universo e aprenderemos um pouco mais sobre a química do álcool contra o coronavírus. Estimado aluno, amantes do conhecimento da química, álcool, na verdade, é uma palavra que designa um grupo de substâncias orgânicas caracterizadas pela presença do radical OH ligado a um carbono saturado. Pode ter tanto um radical OH como mais radicais OHs. Então, quando nós temos um carbono saturado e esse carbono está ligado a um radical hidroxila ou oxidrila, nós temos aqui então uma substância orgânica caracterizada como álcool. Álcool é um nome genérico, evidentemente, que designa, como eu disse, essa função orgânica álcool. Nós temos vários tipos de álcoois. O álcool mais conhecido, mais produzido e mais usado é este que nós iremos trabalhar, o etanol, cuja fórmula química dele é essa aqui. Mas nós temos vários outros álcoois. Álcoois é um grupo. Nós temos, por exemplo, esse aqui, o metanol. O metanol também é um álcool bastante utilizado, bastante produzido, e as suas aplicações é muito parecida com aplicações do etanol, só o detalhe que os diferencia é que a toxicidade do metanol, a toxicidade deste átomo, deste álcool aqui, é muitíssimo elevada, então, evidentemente, ele não pode ser usado, claro, né, nas indústrias de bebidas, muito menos de alimentos. Mas nós temos, por exemplo, aqui esse outro álcool aqui, vamos pegar esta situação aqui, ou então temos um diol, um álcool com duas oxidrilas ligadas aqui. Então, veja só, como é que nós nomeamos os álcoois? Então, como é que é caracterizada as substâncias álcoois, nós já sabemos, pela presença do radical OH ligado a um carbono saturado. Então, aqui nós temos dois carbonos, então lembre-se que para nomear as substâncias orgânicas, nós começamos com um prefixo, com um infixo e com o sufixo. O prefixo indica o número de carbonos, o infixo o tipo de ligação química e o sufixo a função orgânica da qual a substância pertence. Os álcoois, todos eles terminam com O, o nome deles. Então, metanol, etanol, propanol, pentanol, ciclo, butanol e assim sucessivamente. Todos eles terminarão com O. Então, observe como ficaria o nome deste álcool aqui. Dois carbonos, o prefixo 2 é et. Lembra? Em uma das nossas aulas aí você pode acessar a playlist Química Orgânica, nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, dois carbonos, o prefixo é et, apenas ligações simples ou uma ligação apenas entre os dois carbonos aqui, ligação simples é AN, e como é um álcool, termina em ol.
etanol. Neste caso aqui, nós vamos ter um carbono, então o prefixo é met, e, evidentemente, ligação simples e terminação ol, metanol. Agora, neste caso aqui, já surge a necessidade de nós numerarmos os carbonos para especificar qual é o carbono que está ligado ao radical OH. Então, nós vamos numerar a partir da extremidade mais próxima do OH. Então, nós temos essa extremidade, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser um hept. 7 é hept. Só ligações simples entre os carbonos, AN. E aqui, o OH está ligado no carbono número 3, então eu preciso especificar isso e a terminação ol, heptan 3-ol, ou seja, heptanol. Heptanol, nós falamos heptanol e escrevemos heptan 3-ol. Lembre-se que a linguagem falada é diferente da linguagem escrita. Muitas vezes nós falamos de uma maneira e na hora de redigir, escrever aquilo que falamos, nós precisamos ter uma formalidade maior na escrita. Então é o caso aqui também, pode se aplicar aqui. Vamos pegar o nome deste outro álcool aqui, que é um diol, porque nós temos 2 OH, então vamos numerar a cadeia carbônica, começando numerando daqui, porque a extremidade mais próxima do OH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um nonanol. Non, porque 9 carbonos. Aí o que nós temos? AN, ligações simples, e no carbono 3 e no carbono 4 nós temos os OHs ligados. Então, e terminação ol. Só que veja, nós temos 2 OH, então nós temos que colocar esse di indicando a duplicidade. Nonan 3, 4 diol. O álcool mais conhecido, como eu já vos disse, mais produzido e mais aplicado é o etanol, este álcool aqui. Esse álcool aqui, claro, nós, o ser humano, já o conhece há milhares de anos. Nós temos aí histórias, registros históricos do ser humano interagindo com essa substância já há milhares de anos. E por nós o conhecermos há milhares de anos e estudá-lo muito bem, e devido às suas características, ele tem diversas aplicações. O etanol, nós podemos aplicá-lo, aliás, nós aplicamos em várias situações na indústria de bebidas. Ora, quem que nunca ingeriu alguma bebida que tenha alguma quantidade de álcool, mesmo que seja o mínimo possível? Alguém pode dizer, como alguns dos meus alunos me falam, professor, eu nunca ingeri álcool na minha vida. Eu digo, sim, alguma quantidade você deve ter ou ingerido ou inalado, em alguma circunstância, porque ele está presente em várias bebidas, em alguns pratos de comida, e também ele está embutido aí em alguns produtos industrializados, e até mesmo quando a gente vai num posto de gasolina, num alto posto, nós acabamos inalando alguns resquícios de álcool. Então, e de uma forma ou outra, toda a humanidade praticamente já ingeriu, inalou alguma quantidade de álcool. Ele é usado na indústria de bebidas, como eu falei, na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, na indústria química e na fabricação de diversos produtos. E, claro, aqui no Brasil nós o usamos como combustível alternativo, como um biocombustível. Por quê? Porque nós no Brasil, devido às nossas peculiaridades, nossas particularidades, nós conseguimos produzi-lo em grande escala. Por quê, professor?
porque nós somos um país muito abençoado, porque nós temos as seguintes características que dificilmente outro país tem. Nós temos terra em abundância para poder produzir canaviais, plantar cana-de-açúcar em grande escala. Canaviais, fazendas de canaviais, são quantidades de terras imensas. Imagina, por exemplo, um país como a Suíça, um país como a França, Dinamarca, plantar, ter condições ou fazer uma plantação de cana como nós fazemos. Isso é praticamente inviável. Às vezes, uma fazenda de cana-de-açúcar é quase do tamanho de um desses países europeus ou asiáticos ou qualquer outro país pequeno. Então nós temos terra em grande quantidade, mas não seria o suficiente apenas terra, porque nós temos outros países que têm espaço territorial até considerável, mas nós temos um clima muito favorável, ou seja, nós temos sol e água em abundância. Essa combinação aqui permite que nós, o Brasil, produzimos álcool em grande escala e o utilizamos como combustível alternativo. E isso é bastante interessante para o nosso país, evidentemente, porque movimenta um setor importante da nossa economia. E o álcool, ele é um produto ele é uma substância produzida e não extraída. No nosso caso, o álcool pode ser produzido a partir de vários vegetais, beterraba, cana-de-açúcar, claro, né? Arroz, cevada, uva. No Brasil, nós produzimos em grande escala a partir da cana-de-açúcar. A reação química, a produção do etanol, como eu disse, ele é produzido, não é extraído da cana-de-açúcar, ele é produzido a partir de uma reação bioquímica. Por que bioquímica? Porque são reações químicas realizadas por micro-organismos. Então, nós temos a sacarose, aqui C12H22O11. Essa sacarose, ela vai ser metabolizada por uma enzima chamada invertase. E essa enzima vai processar a sacarose. Da sacarose vai produzir a frutose e a glicose. A fórmula química, a estrutura química da frutose é C6H12O6. Aliás, a frutose e a glicose, elas são substâncias isômeras, elas têm a mesma fórmula molecular. A única coisa que as diferencia são as suas estruturas, que posteriormente eu vou estar gravando uma videoaula sobre isomeria. Então, nós temos a invertase a partir da sacarose, produzindo a frutose e a glicose, e aí outra enzima entra em ação para produzir, a partir da frutose e glicose, produzir o etanol. Essa enzima é chamada zimase. Zimase vai produzir, claro, o etanol C2H6O, e como subproduto vai liberar o gás carbônico. Aqui, balanceando, né, nós temos duas moléculas de cada um. Então, o etanol, ele é uma substância produzida a partir de reações bioquímicas processadas por enzimas. Agora, vamos entender como é que o etanol age. Como é que ele consegue destruir os micro-organismos que provocam doenças
que se acumulam ali, principalmente em nossas mãos, como eu disse na outra videoaula sobre o sabão. Nós utilizamos a mão, evidentemente, para pegar, para trabalhar, fazer várias outras coisas, e os micro-organismos acabam se alojando em nossa mão e só aguardando um momento para entrar em contato com algumas de nossas células. Isso pode acontecer quando nós colocamos a mão na boca, no olho, ou até mesmo no nariz, e aí nós o mandamos para dentro e ali eles vão entrar em ação, se acumulando ali em alguma célula nossa e forçando as células a produzir, a fazer o processo de reprodução deles. Então, como é que o etanol ele age destruindo esses micro-organismos? Semelhante ao que eu já havia explicado lá na aula sobre o sabão. Observe a estrutura orgânica do etanol mais uma vez. Aqui nós temos essa estrutura aqui. Muito bem, 2 carbonos com suas ligações químicas com os hidrogênios e o OH aqui. Olha, como eu vos disse, o etanol é uma molécula polar. Ele tem polaridade nele. Observe, lembre que eu falei para vocês, aqui a água também é uma molécula polar, porque o oxigênio é bastante eletronegativo, um potencial de atrair os elétrons para si maior que o hidrogênio, então ele vai atrair a nuvem de elétrons da ligação química sobre si, formando um polo negativo sobre ele. E sobre os hidrogênios, um polo positivo. Então, a molécula de etanol também ela é polar. Aqui existe polos elétricos sobre o oxigênio e sobre o hidrogênio. Isso vai fazer com que o etanol seja higroscópico, vamos pegar aqui, higroscópico e hidrofílico. O que são isso? Hidrofílico. Higroscópico é porque ele absorve a água. E hidrofílico, fílico, vem do grego, que está relacionado a amor, atração, afetividade. Hidro de água, ou seja, ele interage com água. Ou seja, se nós misturarmos álcool com água, eles vão se misturar muito bem um com o outro e formar uma solução homogênea, porque por causa desta parte polar do etanol, vai haver uma atração com a água e eles vão se dissolver, se misturar um no outro muito bem. E também tem essa parte apolar aqui, vamos fazer em azul. Esta parte apolar do etanol, que é uma parte orgânica, que também será importante para nós entendermos como é que o etanol ele age para destruir os micro-organismos. Então, observe aqui o que é que acontece. Acontece o seguinte: nós temos, como eu já falei para vocês, a estrutura de um vírus e a estrutura de uma bactéria vai ser uma célula, evidentemente. Aqui nós temos uma membrana de uma gordura, lipídio, protegendo o material genético. E aí o que acontece? Quando o etanol entra em contato com o vírus, a estrutura do vírus, ele vai fazer o seguinte: ele vai romper esta camada com esta parte orgânica, ele pode romper, ou então ele pode ainda, sabe o que ele pode fazer? Ele pode desidratar esta parte orgânica, justamente porque o álcool ele é higroscópico. Então ele pode tanto romper esta estrutura, essa membrana que protege o material genético do vírus aqui, ou então ele pode desidratar
Porque lembra que eu falei que o álcool ele é higroscópico e também hidrofílico. Ele pode atrair, retirar a água dessa estrutura aqui, desidratando, e de um jeito ou de outro ele vai expor, vai destruir essa membrana aqui, vai expor esse material genético e vai destruí-lo, vai matar o vírus, ou até mesmo uma bactéria, ou qualquer outro vírus de uma gripe que seja, o raciocínio vai ser exatamente o mesmo. O álcool ele vai conseguir ou romper por causa desta parte orgânica dele, ou vai conseguir desidratar essa membrana aqui e vai fazer com que ela seja destruída. Observe, logo é interessante observar, fazer a seguinte observação. O álcool que consegue fazer isso aí é o álcool 70%. O álcool acima de 70% ou abaixo de 70%, entre 50%. As pesquisas foram feitas pesquisas que indicam o seguinte: a eficácia na ação bactericida do álcool, ele gira em torno de 50% e 70%. Acima de 70% não foi verificada uma eficácia tão boa e abaixo de 50% também não. Por quê? Deixe-lhe explicar por que isso. O detalhe que o álcool 99,6% ele não é tão eficaz na ação bactericida porque ele tem uma volatilidade muito alta, ele é bastante volátil. E o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai desidratar a célula, a célula da bactéria, ou então essa membrana do vírus, só que por ele ser muito volátil, ele vai evaporar muito rápido e não completando o trabalho de desnaturação do material genético que compõe tanto a célula como o vírus. Então, por causa da alta volatilidade do álcool, é recomendado, as pesquisas indicaram que o acréscimo de 30% de água no álcool é uma mistura ideal para poder efetuar, ter esse efeito bactericida. E claro, abaixo de 50% o efeito, a quantidade de álcool fica tão pequena, né? Fica pouco a ponto de ter esta eficácia aí. Então, esse é um ponto importantíssimo a ser ressaltado. O álcool, para ele ter uma ação bactericida, germicida ou eliminar até mesmo os vírus, ele precisa ser o álcool 70%. Agora, não necessariamente precisa ser em álcool gel. O álcool em gel, ele tem uma ação interessante justamente por quê? Porque junto com o álcool tem ali algumas substâncias para poder reidratar a pele. Sabemos que o álcool ele resseca a pele, porque lembra que eu falei, ele é higroscópico, ele vai retirar, vai desidratar a pele, principalmente das mãos, uma vez que nós passarmos o álcool em nossas mãos, ele vai ressecando a pele, e o álcool em gel tem justamente substâncias hidratantes que vai repor essa hidratação aí, vai repor essa perda de hidratação que a pele vai sofrer. E claro, né, para usar o álcool em gel é muito mais eficaz porque ele tem uma viscosidade maior, então ele permanece mais tempo em nossas mãos, dando tempo de nós podermos esfregar bem em nossas mãos. Já na forma líquida, se nós não cuidarmos, colocamos uma quantidade e ele escoa e a gente
gente vai se perder, a gente vai perder esse álcool e não vamos conseguir fazer a higienização correta. Mas, evidentemente, num apuro aí, né, pode-se preparar o álcool 70. Você compra o álcool, agora o Ministério da Saúde liberou, né, a Anvisa liberou a venda de álcool 99 nos mercados, nos estabelecimentos comerciais. Você pega de 1 litro, você acrescenta mais 300 ml, você fez o álcool 70. Eu, evidentemente, não vou passar a receita como se preparar um álcool em gel, em virtude da situação que o nosso país está vivendo, grandes atravessadores, né? Pessoas estão produzindo álcool em gel de maneira errada, irregular, totalmente contra as normas, e estão se aproveitando da situação, enganando o povo e lucrando desonestamente. Então, é hora que passar toda essa pandemia, posso até gravar uma videoaula a esse respeito. Mas ficamos por aqui fazendo um resumo de toda esta aula. Nós entendemos que álcool é um grupo de substâncias orgânicas caracterizadas pela presença do radical OH ligado a um carbono saturado. A nomenclatura dos álcools termina em OH e a ação dos álcools como bactericida, germicida, é justamente porque ele destrói a camada que protege a membrana, o material genético do vírus, ou então desidrata essa membrana, expondo esse material genético, e também o álcool vai desnaturar, vai precipitar as enzimas que compõem esse material genético, destruindo esses agentes patológicos e nos livrando. É isso aí, estimados alunos, continuamos a nossa guerra contra o coronavírus. Unidos todos nós venceremos, e ainda mais você entendendo sobre química nesta atual circunstância. Um abraço e até a próxima.